Olá, irmãos e irmãs do YouTube e todos que estão nos assistindo. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, né? Estamos aqui no alto da montanha. A cidade fica lá embaixo, fica uns 7 quilômetros daqui. Irmãos, hoje a leitura vai ser um pouco mais estendida. Agora são 6h01. Então eu já posso dizer boa noite para vocês, mesmo que esteja dia aqui. Hoje a leitura vai ser um pouco mais estendida, porque eu quero falar para vocês que domingo que vem é a Páscoa. Mas eu quero ler na Bíblia o significado da Páscoa. Vamos ler na Bíblia? Aqui está a Bíblia, e como eu sempre falo, aqui está o óculos. Se você não precisa de óculos, agradeça a Deus. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, venha a Ti. Peço a Ti, Senhor, perdão e misericórdia pelos meus erros, meus pecados, minhas falhas. Senhor, abençoe, meu Senhor, a cada um que ouvir, meu Senhor, esse vídeo, e eu peço a Ti, meu Senhor, que dê entendimento para cada um, Senhor. Abençoe, meu Senhor, todas as religiões, todos os ministérios. Eu peço a Ti, meu Senhor, todas as vidas, e agradeço pela Páscoa, Senhor, a qual nós vamos passar, Senhor. E nós relembraremos, Senhor, também do dia da sua morte e da tua ressurreição. Agradeço a Ti, meu Pai. Agradeço a Ti, meu Senhor Jesus. Está passando um carro aqui. Eu vou desligar um pouco, depois eu ligo por causa do carro. Bom, o carro já passou, vamos dar continuidade. Abra suas Bíblias em Êxodo, capítulo 12. Vamos ler alguns trechos. Não vamos ler tudo porque é muito comprido. Êxodo, capítulo 12. O título já diz: a instituição da Páscoa. O Êxodo está no Velho Testamento. Vamos ler o versículo 11 e depois vamos ler o versículo 14. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Agora versículo 14. Êxodo 12, agora o 14. Este dia vos será por memorial, e a celebrarão como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Bom, aqui é a primeira leitura. Vamos ler agora em João, capítulo 19 e versículo 14. Livro de João, Novo Testamento, capítulo 19 e versículo 14. E era a prescrever, parecer pascal, ou era a véspera pascual. E era a véspera pascual, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica. E disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Bom, esta é outra leitura. Lembre-se, capítulo 14. E era a véspera pascual. Então tá bom. Agora vamos ler no mesmo 19, no mesmo livro de João 19, agora o versículo 31. Então os judeus, para que no sábado, presta bem atenção, no sábado, não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação da Páscoa, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como viram que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Bom, nós fizemos a leitura, para quem quiser, né, depois conferir na Bíblia, né? Tem aí, vamos ver o tempo? Acho que vai dar tempo. Tem aí a leitura. Irmãos, o que eu quero passar para vocês
É, a comemoração da Páscoa tem dois significados. Dois. E muita gente entende que só tem um significado. Só um. Muita gente que já conhece a Bíblia mesmo, mas só que ainda não entenderam. Ainda não entenderam o que significa a Páscoa. Nos nossos dias, no nosso normal, nos nossos dias, se comemora a Páscoa, né, pensando que é para comemorar a morte de Jesus Cristo. Não, não. Seria para relembrar a morte de Jesus Cristo. Sim, sim. Relembrar a morte de Jesus Cristo. Sim, relembrar a morte de Jesus Cristo, sim, mas ainda não é a Páscoa. Como nós limos lá no livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, o povo judeu, o povo de Deus, ficou escravo no Egito por 400 anos. Alguns pesquisadores acrescentaram 430 anos, mas, arredondamente, que nem está escrito em alguns pedaços da Bíblia, algumas partes da Bíblia, algumas partes do livro da Bíblia, está 400 anos o povo judeu ficou escravo no Egito. E até que Deus chama Moisés para libertar o povo dele. Moisés e Arão faziam tudo o que o Senhor mandava. E o Senhor mandou 10 pragas para o Egito, para que sacerdote pudesse, né, liberar, sacerdote não, para que meu pai, é que eu peguei uma fila de carro por causa de um casamento, então tem hora que a gente apaga um pouco da cabeça. Faraó, não é sacerdote, Faraó, para que Faraó libertasse o povo dele. Então veio as pragas dos gafanhotos, veio as pragas das rãs, veio as pragas do piolho, veio as pragas das águas se tornarem sangue, até que a 10ª praga seria a morte dos primogênitos. Ou seja, todo aquele que nasceu primeiro iria morrer. E Faraó só tinha um filho. Então, Faraó não deixava embora, não deixava. Aí o Senhor falou para Moisés, falou assim, olha, hoje à noite, hoje à tarde, a partir das 6 horas da tarde, que nem agora mesmo, já é 6h10. A partir das 6 horas da tarde, vocês vão preparar-se para ser libertos daqui, da escravidão. Vocês vão pegar um cordeiro, fala para todas as famílias, né, que tinha Moisés, mas tinha várias famílias judias, né, que moravam lá, que eram escravos. Fala para todas as famílias pegar um cordeiro limpo, um cordeiro sem defeito, sem mancha, todo branquinho, sem defeito. Mata esse cordeiro, pega o sangue do cordeiro, passa nos ombrais das portas, ou seja, na parte de cima, na parte de um lado e do outro. E se preparem, coma essa carne cozida com ervas amargas, junto com erva amarga, e com pães asmos. Pães asmos são pães sem fermentação. Não dava tempo para fermentar, porque a hora era pressa. E o Senhor falou assim, e tem mais, já comam vestido para a viagem, vestido para sair, sandálias nos pés, cajado na mão e cingido nos ombros. Cingido nos ombros é pegar a roupa que era um vestido, encolher ela e amarrar e cingidos no ombros como se fosse uma tira, para que pudesse caminhar rápido. Porque ele falou, esta noite, o anjo da morte, o meu anjo da morte, vai passar. O anjo da morte do Senhor não é Satanás não, viu? E não é o anjo do inferno também não. É um anjo do Senhor. Eu vou enviar o meu anjo da morte. Ele vai passar por meio de toda a cidade, aonde tiver o sangue do cordeiro, que representava Cristo naquela época, só que lá no Antigo Testamento. Aonde estiver o sangue do cordeiro,
ele não entrará nesta casa e essa família não vai perder nenhum filho. Mas aonde não tiver o sangue, mesmo que fosse povo judeu, mesmo que fosse o povo de Deus, que era os judeus, haverá a morte do primogênito. Os egípcios não sabiam nada disso, então era a morte dos primogênitos. E durante a noite, durante a madrugada, começou o choro em todo o Egito. Começou o choro porque os filhos que nasceram primeiro, de 7 filhos, o primeiro que nasceu morreu. Então, não importava quantos filhos tinha, o primeiro é o primogênito, morreu. Aqueles filhos foram mortos porque o Senhor prometeu a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Aí foi aonde que o Senhor falou, agora fala para Faraó, liberta o povo de Deus. Foi lá, falou para Faraó, morreu o filho de Faraó. Faraó estava em lágrimas, Moisés foi lá junto com Arão, falou, liberta o meu povo, Deus está mandando. Aí Faraó falou assim, pega tudo que vocês quiserem, tudo que vocês precisarem. Eles ganharam ouro, ganharam prata, ganharam pano, ganharam tecido, ganharam, sabe, tudo que precisava para viagem, alimento, tudo. Pegaram e saíram às pressas. Por quê? Tinha uma pressa, porque esse tempo seria curto. Porque Deus sabia que passado algumas horas ou dias, Faraó ia atrás. Por isso que ele falou que era para já comer tudo vestido, sandália nos pés, pronto para ir embora. Porque senão Faraó ia atrás. Até no mar, né? O Mar Vermelho. Bom, então, o Senhor falou que esta comemoração seria a Páscoa do Senhor. E, como está escrito ali, vocês relembrarão durante toda a geração de vocês, perpetuamente, ou seja, para sempre vocês relembrarão essa passagem, essa libertação do povo judeu. A Páscoa é a libertação do povo judeu. Agora vamos no Novo Testamento, onde Jesus foi crucificado e foi morto. Jesus foi morto na véspera da Páscoa. Jesus foi morto num sábado por volta de 4 horas da tarde, na véspera da Páscoa, que começava no sábado, a partir das 6 horas da tarde, igual eu comecei aqui, a partir das 6 horas da tarde. Então, Jesus foi crucificado, Jesus morreu, e os sacerdotes já tinham falado para Pilatos que não podia ficar, por causa da Páscoa, da comemoração, da libertação do povo judeu, não podia ficar pessoas crucificadas no madeiro. Então, era para ser retirado, mas só que ainda, Jesus já estava morto, mas tinha ainda 2 que estavam vivos, que eram os 2 ladrões. Então, os soldados foram, quebraram as pernas do primeiro ladrão, quebraram as pernas do segundo ladrão, porque ainda estavam vivos para morrer mais depressa, e viram que Jesus estava morto, né? Um dos soldados furou o lado dele para dar uma conferida, ver se estava morto, saiu água e sangue. Então, não quebraram nenhum osso de Jesus, como está escrito que nem o osso dele iria ser quebrado. Para poder tirar do madeiro, quer dizer, tirar da cruz, os corpos, para não entrar na Páscoa com aqueles corpos que não podia, na Páscoa, ter pessoas crucificadas. Era lei lá. Não podia ter pessoas crucificadas no dia da Páscoa. Só que a comemoração da Páscoa, domingo que vem, é a Páscoa. Mas lá, no povo judeu, a Páscoa começa no sábado. E começa às 6 horas da tarde. A leitura do horário naquele tempo não é igual essa nossa aqui, 24 horas. Não. Era o relógio de sol que se previa tarde, começava lá para 6 horas da tarde, amanhecer, meio-dia, anoitecer, meia-noite. Era essas 4 marcações. Entardecer,
meia-noite, amanhecer, meio-dia e entardecer de novo. Era essa a marcação. Então, a Páscoa significa a comemoração da libertação do povo judeu. A comemoração da libertação do povo judeu e a lembrança, nós relembrarmos a morte de Cristo que morreu por nós, por mim e por vocês. Ele entregou a vida dele por todos nós. Então, a Páscoa tem dois significados. Um, a libertação do povo judeu, que a Páscoa já existia lá no Velho Testamento, que o Senhor falou que esta será a minha Páscoa, a libertação do meu povo. E outro é que Jesus foi morto na véspera da Páscoa. Satanás queria matar ele no dia da Páscoa. E agora? Agora que vem o interessante. Jesus ficou 3 dias. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. E qual era o terceiro dia? Para o povo judeu, a Páscoa demora 8 dias. Demora a Páscoa. Então Jesus ressuscitou no dia da Páscoa. Jesus ressuscitou. Então, no meu entender, então tem mais uma comemoração. Então tem uma lembrança da morte de Jesus, uma comemoração da libertação do povo de Deus, da escravidão de 400 anos, e também a ressurreição de Jesus, que foi na comemoração da Páscoa, ainda dentro do tempo da comemoração da Páscoa. Olha, irmãos, eu queria trazer isso para vocês, porque domingo que vem é a Páscoa, e Deus abençoe a todos, que todos tenham uma boa Páscoa, e que todos tenham isso no seu coração. Relembre sim que Jesus morreu por você. Relembre também que Jesus ressuscitou no dia de Páscoa, e também comemore também a libertação do povo judeu. Irmãos, eu quero agradecer lá da cidade de Itapiraí, o irmão Luiz Carlos. Ele tem ajudado muito, tem passado esses vídeos para muitas pessoas, e muitas pessoas têm feito uma comunicação, assim, feito um comentário, porque ajuda nós no canal. Irmãos, ajude nós no canal, passe para outras pessoas esse endereço, e para que nosso canal possa crescer. @Silvio Silva 5537, @Silvio Silva 5537. Deus abençoe a todos, porque já está dando os 18 minutos. Deus abençoe.